Olá, lindezas! Meu nome é Veridiana Lute e esse é mais um vídeo do canal Veri nas Nuvens. A proposta de hoje é a gente conversar sobre algo que tá perto da gente o tempo inteiro e talvez a gente nunca tenha parado para pensar sobre isso. E o que eu queria saber é se você tem uma ideia da capacidade de armazenamento que tem o cartão de memória do seu celular. Vamos lá? Você vai achar meio esquisito eu perguntar do seu cartão de memória do celular, tipo, mas por que você está perguntando sobre isso? Mas o que eu quero conversar é básico. É sobre essa capacidade de armazenamento e sobre essa questão toda que a gente tem com o digital. E toda essa ideia, ela veio a partir de uma conversa com uma das minhas melhores amigas. A gente estava conversando e ela estava me fazendo algumas perguntas porque ela estava pensando em comprar um Kindle. E aí ela chegou pra mim e falou assim: quantos livros você já terminou? Assim, tipo, você deixa muito livro parado? Você consegue terminar todos os livros que você começa? Quando ela me fez essa pergunta, eu fiquei meio que... mas como assim se eu termino todos os livros que eu começo, né? Mas fiquei meio pensando, eu falei, não terminei todos, mas eu terminei alguns e tudo bem. Passou o tempo, eu tava em casa refletindo sobre isso, né? Sobre essa pergunta que ela me fez e pensando também no canal. E aí eu fui parar para olhar os livros da minha biblioteca no Kindle. E aí eu percebi que eu tenho vários livros comprados, tenho 13 livros começados e tenho 7 livros terminados. Esses 13 livros começados são livros de assuntos mais diversos. Alguns deles eu parei totalmente, outros eu continuo lendo aos pouquinhos, alguns eu li mais rápido, outros eu li mais devagar. Mas o que essa pergunta dela me fez fazer? Me fez ver um ponto de vista diferente, porque quando eu falei sobre essa questão do livro, e ela virou pra mim e falou assim, eu como uma pessoa muito ansiosa, eu sinto dificuldade em relação a ter muitas opções e não conseguir terminar nenhuma delas, me dá uma certa ansiedade. Parei e percebi na possibilidade que o Kindle me oferecia de ter milhares de livros dentro de um mesmo aparelho, ao mesmo tempo em que isso podia me despertar diversos começos sem nenhum fim. O que eu tô querendo dizer com isso? Só pra você ter uma ideia. 1 terabyte, ou seja, ele tem uma capacidade de armazenamento de 250 mil fotos ou 500 horas de vídeo HD. 500 horas de vídeo HD são tipo 200 filmes. Nesse negócio aqui, nessa coisa quadradinha chamada HD. E isso é muita possibilidade. Eu posso ter milhares de livros dentro do meu Kindle, eu posso ter milhares de fotos. Para pensar um pouquinho em 250 mil fotos, uma em cima da outra. Isso vai ocupar muito espaço, muito espaço. Só pra você ter uma ideia. Aqui tem fotos minha quando criança e do meu irmão, que são referentes até o meu 1 ano de idade. Isso daqui, não tem todas as fotos, só tem algumas. A gente tá fazendo aqui revendo as fotos, organizando tudo mais pra fazer um livro bonitinho. Olha o volume disso aqui. Vamos supor que aqui tenha 200 fotos. Esse celular aqui, no álbum dele, tem 540 fotos. Diferenças de tamanho, percebeu? Por que essa questão do Kindle ela precisa ser problematizada? E não só do Kindle, em relação ao todo também. Vamos dizer assim, eu tenho bastante livros, vocês podem ver aqui. A maioria desses livros, todos eu terminei. A maioria deles eu comecei e terminei tirando O Mundo de Sofia. E esse livro aqui eu não terminei, porque eu não quero terminar ele e saber que acabou. Então ele tá aqui no finalzinho, mas eu não terminei ainda. Os livros físicos, impressos, esses livros assim, eles têm um impacto visual pra gente. Você entra no seu quarto, você vê os livros e dependendo de como você é, se você gosta ou não de ler, seu hábito, ou até em relação a tudo, discos e tudo mais, você tem aquela questão de bater o olho e falar, putz, não terminei esse livro. Ou, por exemplo, o Grande Gatsby é um livro que meu pai me emprestou e eu ainda não comecei a ler, mas toda vez que eu bato o olho nele, eu me lembro que eu tenho que ler. E eu me cobro um pouquinho. E aí isso vai muito interessante, porque quando eu tava pensando nessa pauta, eu tava lendo uma matéria
sobre sobre um estudo que aconteceu numa universidade. Deixa eu ver aqui, adoro meus estudos, já perceberam, né? Do Solidão a gente falou sobre isso, mas é um estudo da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, que o nome desse estudo, desse projeto, né, se chama Walk Again Project. Esse projeto ele é focado nos seres humanos, e a ideia foi mostrar os impactos que a visão tem em relação a realizar movimentos. Nesse projeto deles, eles falam que visualmente a pessoa que perdeu uma movimentação perdeu um membro, alguma coisa, que seria possível com o impacto visual ele movimentar a perna. Esse projeto do Walk Again Project, né? Eu ficar falando projeto Walk Again Project é meio esquisito, mas vamos falar projeto Andando de Novo. Ele fala sobre o impacto que o cérebro tem visualmente falando e da possibilidade que ele dá para as pessoas de voltar a andar, de voltar a se movimentar. O link com o estudo, com a publicação do estudo na Nature, que é uma das principais revistas científicas do mundo, tá aqui embaixo se você quiser ler. Obviamente ele tá em inglês, mas tem umas outras matérias que eu também vou deixar aqui linkadas aqui embaixo, que são matérias que se reverberaram a partir desse assunto. Como eu disse, os livros físicos, toda vez que eu vejo os livros, eu me sinto cobrada em relação a eles. Se eu não terminei de ler, se eu não gostei, ou se eu tenho que devolver para alguém. Então, esse impacto visual, ele causa alguma sensação no meu cérebro. Quando eu tenho um lindo e belo Kindle, eu só vou ver os livros que eu não terminei, ou os livros que eu não comecei, ou os livros que eu comecei e não terminei, se eu for na minha biblioteca. Então, eu tenho que pegar, ligar essa ferramenta, ir na minha biblioteca. E além disso, eu preciso ir para o lado e ver os livros. E sem contar que os livros, eles aparecem assim. É um bando de quadradinho, um do lado do outro. Se a gente pensar muito bem, isso não tem quase nenhum impacto no nosso cérebro. Porque não tem impacto. Você tá vendo um monte de quadradinho, não tem aquela coisa de se sentir cobrada em relação a eles. Talvez a porcentagem ali em cima. Mas você entende que você teve que ir até ali buscar? É igual esse negócio do celular, de você pensar, olha, eu até pesquisei isso, todos os links de todos os números que eu falo aqui vão estar aqui embaixo, só pra deixar bem claro e tudo mais. Se você, pra ouvir música, você pode ter 300 mil músicas dentro do seu celular usando o Spotify. Pra você ter 300 mil músicas na sua casa, fisicamente falando, você vai ter que ter muito CD, e você vai ter que ter muito espaço pra colocar esses CDs. Então, isso é um lado bom? Vamos lá, é um lado bom. Só que ao mesmo tempo, esse muito, o que você faz com ele? Até que ponto que eu não baixei um monte de livro no meu Kindle ou comprei livro sem realmente querer comprar? Só porque tava ali a 2 cliques de distância e eu não preciso ver depois, tá ali, se eu for ler ou se eu não for ler, tanto faz. A minha conversa com a minha amiga e essas outras coisas que eu acabei vendo no decorrer me fizeram pensar sobre o meu hábito e sobre como eu ajo em relação a esse armazenamento. Desde então, isso faz umas 2, 3 semanas mais ou menos que aconteceu essa conversa, eu dei uma olhada no meu Kindle, eu fui olhar todos os livros que eu comprei, todos os livros que estão ali, que eu peguei de graça, principalmente nesse período de pandemia, muitas editoras liberaram títulos de graça, e eu percebi que houve uma euforia muito grande, que eu fiquei muito empolgada com muito título e saí selecionando título pra caramba. Tenho 80 livros, eu acho, que no meu Kindle. Sei que não são muitos, mas pra mim são muitos, se eu pensar, porque eu não tenho tempo de ler tanto livro assim. E tem livro que eu não sei porque que eu peguei. Eu não tenho muita facilidade em relação a poemas. Vai também de acordo com o hábito de leitura e tudo mais. Eu gosto do Paulo Neruda, por exemplo. Eu gosto do Neruda, eu gosto de quem? Do Leminski também eu gosto bastante. Só que eu não leio muito. E eu peguei 7 livros de poema, de poesia no caso. E assim, eu não sei quando eu vou ler esses livros, porque eu leio bastante livro aqui pro canal, que são de diversos outros temas, assim como eu leio livros pro trabalho, para poder realmente ver pontos que eu tenho que melhorar, ou então que eu tenho que aprender. Mas vocês entendem que eu não precisava desses 8 livros? E que, ok, esses 8 livros eles estão aqui no meu Kindle, então se eu quiser excluir, eu excluí, tá tudo bem, mas por que eu peguei esses 8 livros? E foi aí que eu fui me pegando pensando nisso. E pensando, por exemplo, quando a gente vai tirar uma foto, eu sou uma pessoa que eu não sou muito chegada a tirar foto, sendo muito sincera, bem sincera mesmo. Eu gosto de tirar poucas fotos, eu não sou aquela pessoa que tira 96 para escolher uma.
Mas, ao mesmo tempo, eu também tenho o hábito de rever o meu álbum e excluir as coisas que eu acho que não precisam. E isso é uma forma que eu relembro o que aconteceu e também é um jeito que eu encontrei de dar uma limpada, de não ficar com o celular muito lerdo e tudo mais. Mas assim, foi uma coisa que eu fiz. Tem amigos meus que eu vejo no celular e a pessoa pra tirar uma selfie tirou 15 e as 15 estão lá no celular. E ainda mais quando o celular dessa pessoa tem 30 milhões de gigas e cabe milhares e milhares de fotos. Porque o meu celular não tem tanta assim memória, então não dá pra ficar colocando moto. Um cartão de 32 gigas cabe no total 32 gigas. 12 mil fotos na qualidade de 8 megapixels. 8 mil fotos. Agora pensa se você tivesse que imprimir. Daquela época lá que eu falei do zoológico, que eu fui no zoológico. Se você não entende isso, clique aqui no izinho pra ver esse vídeo. Imagina você ter que imprimir, você ter que revelar, né, que não era imprimir, 8 mil fotos. É muito espaço. E o que a gente faz com isso? A gente utiliza isso de uma forma responsável. E quando eu digo responsável, eu não tô nem falando sobre que tipo de conteúdo tá ali. É só se a gente valoriza isso e a gente entende a oportunidade que isso possibilita pra gente. Ou talvez, como eu acredito que pode ser a realidade, a gente não parou pra refletir sobre isso. Veja bem, eu trabalho com isso, eu sou especialista em comunicação e marketing, eu lido com o mundo digital, eu trabalho com pessoas e eu nunca tinha parado para refletir sobre o meu próprio hábito em relação ao meu Kindle. E é isso eu tô falando porque é natural a gente fazer as coisas. Eu já falei isso várias vezes e eu vou falar isso mais uma vez, eu não vou desistir de você. Por quê? Porque é normal a gente errar. Se a gente pensar que o Kindle faz o quê? Uns 7, 8 anos nessa vida, não sei, eu tenho faz menos de um ano. É natural eu não saber mexer com ele, eu fazer algumas coisas erradas, eu comprar um livro que eu não queria comprar, ou então, sei lá, milhares de hipóteses acontecem. Só o que eu preciso é agir com responsabilidade e refletir. Olha, talvez eu acho que o nome desse canal devia ser Veri Reflexões nas Nuvens, porque vocês vão me ouvir encher o saco de vocês em relação a diversos temas pra gente refletir sobre eles de uma forma mais aprofundada. Como é que vocês usam essa possibilidade de armazenamento? Vocês já pararam para pensar nas possibilidades que o digital oferece para você em relação ao armazenamento? Eu, digitalmente falando, consigo produzir o meu canal muito bem, graças à internet e graças ao modo digital de existir. Porque eu pego esse cartão de memória, coloco no meu notebook, passo para nuvem, o editor edita, volta para mim. Tudo isso é capaz justamente pelo armazenamento possibilitado pelo mundo digital. Que se fosse algo feito há 20 anos atrás, pediria uma fita, pediria algo físico, que realmente acaba possibilitando, traz o impacto do livro, por exemplo, mas ao mesmo tempo me reduz as opções. Imagina um canal no YouTube, sendo que não sendo no YouTube, né, um canal na televisão, em que cada um produz o seu conteúdo em casa. Daí você gravava com aquelas máquinas, aquelas câmeras que tinham fita, aí você tira a fita, aí você colocava no envelope, a fita ia ter que chegar intacta até onde ia, quando chegasse lá ia ser editada. Olha só o trabalhão que ia ter, fisicamente falando. Então, é claro que essa possibilidade de armazenamento e também de dados, se você não viu esse vídeo, veja o que está sendo feito com seus dados, que a gente conversa sobre essa possibilidade, é natural. E assim, é muito fácil, é muito mais fácil do que era antes. E é por isso que a gente precisa refletir sobre como é que a gente está usando isso. Porque, como eu já disse aqui algumas vezes, pra gente repetir ou pra gente fazer coisa errada, basta a gente não refletir sobre o que a gente está fazendo. Nada dessas coisas é ruim. E isso a gente volta pro primeiro vídeo que eu conversei e contei a história do meu professor perguntando sobre a televisão. Não é que nada disso seja ruim. É só a forma como isso pode ser usada. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo se vocês já pararam para pensar nas capacidades de armazenamento que vocês têm. Já pararam para pensar a quantidade de coisa que vocês podem ter na sua casa, só juntando o celular da família e o notebook? A quantidade de coisa que cabe ali. Televisão também conta, porque televisão o sinal é digital. Então pensa nisso.
questiona. Vamos aqui embaixo conversar sobre isso. Vamos conversar sobre o que vocês pensam em relação a isso, o que vocês acreditam, o que vocês não acreditam. Compartilha esse vídeo. Quanto mais gente parar para refletir sobre essas possibilidades do armazenamento, maior a chance da gente chegar a melhores conclusões. A gente repensar e a gente começar a ser mais responsável porque como a gente tá usando esse armazenamento. Não se esquece de se inscrever no canal. A sua inscrição ela é muito, 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 muito importante. Ainda mais que meu canal tá no comecinho. Então, cada pessoinha a mais vale muito. E obrigada se você já tá inscrito, tá? Valeu mesmo. Me segue nas mídias sociais. Tenho algumas aí, cada uma delas dedicada a um conteúdo de uma forma específica. E não deixa de acompanhar e esperar pelo próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau!